Olá, boa noite pessoal. Estou aqui de novo e tô com a proposta de trazer algumas coisas, de trazer algumas reflexões baseadas num curso maravilhoso que eu estou fazendo com o Thiago Bueno, do Pensamento Autêntico aqui, Educação do Pensamento Autêntico. E é um curso de comunicação não violenta, né, a partir do Marshall Rosenberg e Carl Rogers e pessoal que deu sustentação, né, suporte para o desenvolvimento dessa ideia, né, dessa proposta. E é muito lindo e é muito marcante, é muito profundo o fato de que as propostas da comunicação não violenta, da maneira como elas foram desenvolvidas, elas têm essa capacidade, essa habilidade de, mesmo em locais onde está havendo um conflito muito sério, um conflito étnico, um conflito numa guerra, de conseguir criar um espaço de diálogo entre as pessoas, conseguir criar um lugar de escuta, de uma escuta verdadeira, que se torna nutritiva para o outro ser. E eu não vou lembrar de cabeça todos os passos ainda, para mim ainda é uma coisa que ainda está no início, esse entendimento mais refinado dessa história. Mas algumas das coisas que ele coloca, né, a primeira coisa delas é observar sem avaliar, né, sem emitir julgamento. E a segunda, expressar os seus sentimentos. E uma das coisas que o Marshall Rosenberg, é isso, no livro dele coloca, sobre como a gente tem todo um vocabulário, toda uma quantidade, uma expressão, uma quantidade enorme de expressões e de formatos para o julgamento, que é o que a gente normalmente faz na nossa comunicação, no nosso pensamento, na nossa introjetado na nossa vida. E o e como que a gente não tem vocabulário suficiente para a expressão dos nossos sentimentos, de como a gente se sente sobre alguma coisa, de como a gente percebe aquela questão. E isso é muito interessante. Veio uma coisa que voltou. E isso é muito interessante porque por que a gente não tem palavras para expressar todos os sentimentos que a gente tem, mas a gente tem palavras para expressar todos os julgamentos que a gente faz sobre as coisas, sobre os outros, quantos julgamentos a gente emite o tempo inteiro. Quanto que a gente está o tempo inteiro, né, olhando para as coisas e olhando para nós a partir desse lugar do julgamento. E esse lugar do julgamento é o lugar onde a gente se para e para os outros por achar que a gente está inadequado. Não é adequado eu tossir e continuar a gravação. Não é adequado que eu faça o negócio com o vestido aqui, nessa roupa, desse jeito aqui, com meu olho vermelho de alergia. Não é adequado que eu fale sobre esses assuntos, porque eu deveria estar falando sobre outros assuntos, afinal de contas, existe um plano aqui enfim, 500 mil formas de não estar adequado a alguma coisa. A maioria das vezes aquilo que a gente está tentando adequar ou não adequar, observa, porque existe essa avaliação, esse julgamento por baixo. E é muito interessante porque isso é um estado contrário ao que a natureza é, né? A natureza, ela tem essa forma que você pode perceber isso com muita facilidade se você
Fechar os olhos, se imaginar no meio da natureza agora, se imagina num lugar que você gosta, na natureza que você se sinta seguro. E simplesmente perceba como é que esse lugar estabelece essas relações com você. A natureza estabelece relações com você sem te perguntar nada, sem te pedir nada em troca. Simplesmente entregando esbanjando toda a exuberância dela para você, independentemente se você foi de chinelo ou de salto alto, se você tá bem vestido ou mal vestido, se você tem dinheiro no bolso, se você não tem, se você já conseguiu o emprego que você queria, ou se não, se os seus relacionamentos estão legais ou se não. Foda-se, assim, de verdade é isso. A natureza te sustenta, te dá o suporte, te dá o chão aonde caminhar, literalmente. Independentemente de quaisquer questões que você carregue dentro de si. Esse é um estado natural. Esse é um estado que a natureza traz para nós. É um estado de estar nos sustentando incondicionalmente, mesmo que a gente esteja acabando com ela. E aí a gente percebe a diferença que isso tem para esse lugar em que a gente poderia. Eu vou fazer mais um exemplo antes de passar para esse lugar. Aí um dos textos do Carl Rogers que a gente leu traz exatamente assim, né? Quando você está olhando lá o pôr do sol, você não fica tentando dizer que o pôr do sol devia ter mais vermelho, mais laranja, mais verde, ou mais azul. Você simplesmente pega e contempla o que é aquele pôr do sol. Você contempla, você se permite esse estado de contemplação do que é esse pôr do sol e recebe dele, né? E simplesmente está presente para aquilo ali. E as nossas habilidades de comunicação, por que a linguagem é importante? Por que ele chama atenção para essa coisa do... a gente tem um monte de palavras para expressão de julgamentos e muito poucas palavras para expressão realmente de como a gente está sentindo em relação às coisas. Para a nossa autoexpressão de fato. A linguagem, ela está revelando uma série de coisas, né? Por exemplo, se você for ver entre o povo originário do Alasca, você tem quase 100 tipos de branco diferentes que eles delimitam para que eles consigam identificar. Primeiro, eles têm a habilidade perceptiva de identificar essa quantidade de brancos. E segundo, eles têm palavras para dizer, para expressar isso, porque essa é uma característica importante da realidade deles. Nenhuma coisa é aleatória nesse sentido, na questão da linguagem. Aquilo que a gente está, de alguma forma, elaborando e delimitando como mais importante do que a nossa expressão livre, autêntica e sanadora e nutritiva dos nossos seres, é, pelo contrário, o julgamento do que deveria ser, do que não deveria ser, né? Essa avaliação que vem junto com essa noção de julgamento sobre o que, até onde eu realmente deveria ir. E o fato de a gente não ter vocabulário suficiente para essa expressão de sentimentos, para mim é uma das coisas muito reveladoras sobre como a gente tem feito as coisas aqui, né? Como a gente organizou essa sociedade de tal forma que expressão ou vai para um lugar, pode ser que vá para um lugar artístico, tudo mais, mas ou a expressão muitas vezes vai para um lugar dos exageros, que muitas vezes também estão calcados no exagero por não encontrar saídas de outras formas que sejam interessantes. Enfim. Ou simplesmente não encontram lugar de desaguar. E eu percebo que isso é uma coisa relevante, assim, nesse entendimento de como a gente está organizando as coisas de uma maneira em que a gente não encontra para nós e não entrega ao outro qualquer possibilidade de uma autoexpressão genuína e original. Quando a gente está falando
sobre a maneira, por exemplo, como a gente produz conhecimento, como a gente conduz coisas, a gente delimita as coisas sempre mais ou menos dentro dos mesmos espaços, dentro dos mesmos moldes, dentro dos mesmos formatos. Estou falando das caixinhas de novo. Por exemplo, se você for ver produção de conhecimento, lugar privilegiado de produção de conhecimento é, sei lá, academia, lugar da ciência, laboratório, não sei o quê. Você vai ver como que a produção de conhecimento é feita. É feita sempre a partir dos mesmos moldes, das mesmas matrizes de pensamento, dos mesmos formatos de produção de conteúdo, pensando as coisas do mesmo jeito, utilizando os mesmos tipos de dispositivos materiais disponíveis para isso. O que eu estou falando com isso? Por exemplo, quando a gente está falando de produção de conhecimento científico, dificilmente a gente coloca o nosso corpo em ação ali. A gente está falando de pessoas que vão ler um monte, que vão estar, de alguma forma, sendo conduzidas e conduzindo mutuamente pela linguagem, formatos de expressão, formatos de pensamento, formatos de validade daquilo que entra e daquilo que não entra, que tem menos a ver com o que realmente é uma expressão genuína da pessoa e que tem mais a ver com aquilo que é socialmente adequado, de novo a questão da adequação, socialmente adequado para aquele modelo, para aquele formato, para aquilo que a gente considera que ciência é. E é muito louco isso, porque ao mesmo tempo, todo mundo que para estudar, por exemplo, como é que é essa questão de produção de conhecimento, vai questionar as mesmas coisas, assim, vai chegar em umas conclusões parecidas. Todo mundo não, né? Claro que eu estou generalizando, generalização nunca leva muito a lugar nenhum, mas se você for fazer estudos de epistemologia da ciência, de antropologia da ciência, de filosofia da ciência, do desenvolvimento do conhecimento científico, falando ciência por ser esse lugar, né, que encontra, que parece que é o lugar, assim, né, que a gente ainda acredita, né, como o lugar totalmente privilegiado de produção de conhecimento, de um discurso sobre a realidade que todo mundo aceite. Parece que assim, não, mas é comprovado cientificamente, eu tenho que aceitar. E sem questionar como é que essa ciência é feita, como é que isso é feito, como é que essa produção de conhecimento, de conteúdo é feita. E normalmente quem vai pesquisar sobre como é que essas coisas são feitas acaba chegando em conclusões muito parecidas, que é tipo assim, gente, isso é feito por gente, tem essa grande novidade para contar para vocês, isso é feito por gente inserida em determinados contextos sociais, culturais, políticos, e que dentro desses contextos acaba funcionando de determinadas formas que talvez não tenha nada a ver com o que ela acha que está fazendo de metodologia científica e que tem total impacto sobre aquilo que é considerado a metodologia científica, ou seja, a maneira como a gente a maneira como a gente se organiza tem impacto completo naquilo que a gente exerce como trabalho. Só que como parece que para a gente ser sério, para a gente ser profissional, para a gente ser alguém que é competente, que faz ali, parece que a gente não pode existir, e essa é uma questão que a CNV tem me ajudado bastante, parece que a gente não pode existir, né? O profissional é aquele que ignora que ele tem vida pessoal, ignora que ele sente alguma coisa, ignora que ele percebe alguma coisa de si e que está o tempo inteiro se colocando, se posicionando de maneira adequada diante de um conjunto, de um contexto de ideias daquilo que disseram que é adequado ou que não é adequado. Olha o nível de retirada desse espaço de expressão, desse espaço de sentimentos, desse espaço onde a gente pode existir nas relações. É como se o tempo inteiro a gente fosse desconvidado a existir em tudo aquilo que a gente produz. Só que isso não vem sem consequência. Não vem sem consequência que a gente não esteja convidado a existir dentro da produção de conhecimento sobre a vida. Não vem sem consequência o fato de que o nosso corpo não existe em nenhuma dessas relações. Só que o nosso corpo ele nos informa, por exemplo, formas completamente distintas de olhar para a realidade, de entender
como as coisas funcionam, de experimentar através da sensorialidade outras maneiras de interpretação e de conexão com a realidade, de conexão com o mundo. Se eu não coloco isso para dentro de nada, porque eu estou sempre me desconvidando para onde a produção de conhecimento está falando sobre a vida, porque afinal de contas, para eu ser profissional, eu não posso existir, porque eu tenho que me adequar. E aí, olha só, olha como que é a nossa linguagem, que era o que eu estava falando no início. Na nossa linguagem, a gente tem uma série de palavras para o julgamento, para a adequação, para o que deveria ser, para o que não deveria ser, e não tem palavra suficiente para expressar o que é o sentimento. Olha como que isso é a expressão, o símbolo de outras coisas que a gente está vivenciando, que são uma continuidade desse processo de alguma forma. E aí, ontem foi muito interessante porque a gente estava no final lá da nossa escuta, porque a gente tem sempre um processo de escuta no curso do CNV na segunda-feira, está sendo fantástico. E aí, nesse processo de escuta, eu percebi o quanto que eu estava longe de dar conta de fazer alguma escuta verdadeira, alguma escuta que realmente fosse digna para o contexto, principalmente da CNV, para além do contexto CNV, como que eu não estava conseguindo exercer esse lugar de escuta com uma qualidade adequada, ó a palavra. E aí eu comecei a parar para olhar para isso, né? E comecei a reconhecer esse movimento, que para mim é muito claro que quando a gente está se comunicando com o outro, quando a gente está numa conversa com o outro, 90% do que acontece é sobre os nossos mundos internos, sobre o mundo interno de cada um. A gente está sempre falando um autodiscurso, um discurso meio que sobre si mesmo, assim, porque quando a gente encontra alguém, sei lá, eu encontro alguém, tô no trânsito, né, e a pessoa vai me dar uma fechada. Dependendo do que eu carrego dentro, eu vou olhar e falar assim, nossa, eu me senti acuada, me senti insegura, porque hoje uma pessoa me deu uma fechada. Ou dependendo do que eu carrego dentro, eu vou virar e falar, mas ele foi um filho da mãe, porque ele se jogou na minha frente, ele fez só por querer. Ou dependendo da situação, eu vou olhar e falar, nossa, essa pessoa tá tão distraída que nem percebeu que eu existia. Essas três tonalidades diferentes não dependem da objetividade do fato em si, levei uma fechada, dependem daquilo que eu carrego dentro de mim. E isso acontece o tempo inteiro na nossa comunicação, na nossa relação com o outro. As coisas, a maneira como a gente percebe as coisas e a maneira como a gente expressa isso e como isso chega para o outro tem menos a ver com a objetividade dos fatos em si, tem mais a ver com a subjetividade do que nós somos do lado de cá. Então é como se os nossos mundos internos ficassem ali o tempo inteiro trocando ideia, enquanto a gente está conversando. Não, tem um outro nível, inclusive, de diálogo de relação que acontece, em algum momento eu vou falar sobre isso. Tem um outro nível de diálogo de relação que vai acontecendo, que os nossos corpos sabem como fazer, que os nossos corpos sabem como perceber, e que não está no caráter racional cognitivo, que a gente está acostumado a querer entender tudo através do racional cognitivo, sendo que existem infinitas formas de percepção da realidade e de lidar com ela, né? De estar nessa comunicação, nessa comunhão com ela. Se as coisas dependem muito mais do meu estado interno do que da objetividade dos fatos em si, o que me chamou a atenção, que foi ontem que eu estava compartilhando com o pessoal no final, é que o momento da escuta na comunicação não violenta, que é exatamente o momento em que você simplesmente para e presta total atenção, estando completamente no tempo presente, no que a outra pessoa está falando. E você devolve a ela aquilo que ela falou. Basicamente é ouvir o que a pessoa está falando e dizer para ela quase que a mesma coisa do que ela está falando. Como um exercício de espelhamento mesmo, como um exercício de ser esse espelho para que a outra pessoa consiga perceber o que está acontecendo. Quando você está fazendo esse exercício de ouvir e devolver para outra pessoa, não é sobre você. É totalmente sobre o outro. E aí foi uma outra coisa interessante, porque daí isso estava me trazendo um desconforto que eu não estava conseguindo entender de onde que vinha o desconforto.
E eu comecei a perceber que veio através desse lugar. Daí não é sobre mim. Eu não tenho que contribuir. Eu não tenho que promover alguma coisa. Eu não tenho que tentar interferir. Eu não tenho que absolutamente nada. Porque se eu estou diante de uma outra pessoa totalmente íntegra, totalmente capaz, assim como eu, de realizar o que quer que seja, a única coisa que eu preciso fazer é contemplar. E aí é contemplar assim como se contempla o pôr do sol, assim como se contempla a natureza. Voltar talvez a um estado originário de contemplação também da pessoa, entendendo que a pessoa também tem essa integridade, essa beleza, esse florescimento, né? Aonde eu posso exercer esse lugar da contemplação. E aí eu achei muito interessante porque mistura uma série de coisas. Primeiro, o fato de que normalmente em tudo que a gente faz, de produção de conhecimento, das relações e tudo mais, é como se a gente não existisse, né? Que era o que eu estava falando, o lugar profissional é um lugar onde você não existe. E aí, o fato de a gente ficar o tempo inteiro bancando esse lugar de que não existe, a gente fica totalmente carente de existir. E aí a gente fica carente de existir nas relações. Não sei se isso faz sentido para vocês, mas isso a gente fica carente dessa sensação de que eu existo, sou visto, sou percebido. E aí alguém, eu não lembro aonde foi que eu li essa frase, falando que as pessoas antes iam para terapia para se entender, para entender mais coisas e tudo mais. E hoje em dia elas vão para terapia para serem ouvidas. Então, apesar da gente ter criado uma série de mecanismos, inclusive isso daqui, para poder falar, para poder trocar, para poder estar nesse compartilhamento, a gente sofre de uma carência enorme de ser ouvido. É como se a gente, tendo se retirado de todos os discursos, tendo se retirado de todos os lugares, dessas relações, das produções de conhecimento, da forma de ter relação com a realidade, não sobrou um espaço onde a gente pode existir de forma íntegra, de forma genuína, onde a gente pode se expressar, onde a gente tem vocabulário suficiente para se expressar, aonde aquilo que a gente fala tem uma validade, tem uma importância, tem uma integridade, tem um lugar de relevância em que outra pessoa para e nos ouve. E aí é muito louco, porque é os dois lados. Tanto eu receber essa escuta dessa forma íntegra, que é extremamente nutritivo, e quando você recebe essa escuta e sente essa nutrição enorme que uma escuta verdadeira traz, você percebe como que você estava desnutrido e não sabia. Você percebe como que aquilo ali mexe completamente com o seu ser, como que você estava desnutrido e não sabia. E por outro lado, no outro lado do outro lado desse lugar, desde o lugar de ser aquele que escuta, é um momento em que eu preciso sair do meu umbigo, do meu umbigocentrismo, e estar disponível a oferecer essa nutrição de uma escuta de fato plena para o outro, reconhecendo que assim eu existo nessa relação, estou aqui com você, o outro existe nessa relação, está aqui com você e estamos ambos plenos, existentes, disponíveis para esse tempo, para esse momento em que a gente simplesmente é a entrega de ouvidos para o outro. E aí isso é tão simples e ao mesmo tempo tão grandioso e é tão maravilhoso como que isso muda a dinâmica das relações, né? Como que eles trazem essa experiência de levar isso para contextos de guerra, para contextos de faixa de Gaza, né? Para contextos de árabes e muçulmanos em situações desafiadoras, de apartheid, enfim, de várias situações super complexas aonde isso estava sendo desenvolvido como grupos, como trabalhos, assim, e para mim fica muito forte essa coisa da gente existir,
é um pouco uma continuidade daquilo que eu vim falando nas duas últimas lives, assim. É esse lugar da gente existir, disso ser legítimo e de a gente reconhecer a existência do outro, porque daí a escuta, ela nos pede um grau a mais. Ela nos pede para, reconhecendo quem sou eu, reconhecendo que eu existo, reconhecendo que existe validade em eu existir, reconhecendo que existe uma integridade em eu existir, reconhecer que também existe uma integridade, uma validade, uma importância no outro existir. E aí é muito louco, porque a gente tem a gente está, né, nessa construção social de lugares muito vaidosos, né, de lugares onde essa questão vaidosa é muito forte, né, muito importante, assim, muito fica voltando, né, o tempo inteiro essa questão muito vaidosa, mas são lugares em que mesmo assim a gente não existe, né? É um lugar onde a gente é uma vitrine, onde a gente é um espetáculo, onde a gente é alguma coisa que está adequada àquela imagem socialmente importante, socialmente relevante, mas onde o ser mesmo não está existindo. E isso me parece muito revelador. A palavra talvez seja essa, assim, muito revelador de como a gente tem caminhado nas nossas dinâmicas sociais e caminhado nas nossas dinâmicas individuais, de como que isso reflete os nossos estados internos e de como a gente não está. Talvez a gente esteja gastando muita energia em lugares que talvez não nos tragam tanto resultado quanto a gente gostaria. Então a gente tem todo esse vocabulário, por exemplo, para julgar e não tem vocabulário para expressar. A gente está gastando muita energia onde talvez não deveria. E aí nesse sentido, assim, antes de... Eu já quero ir fechando, porque eu não quero fazer essas lives muito longas, mas uma das coisas que tem chegado muito para mim como provocação é que lugares são esses de produção do conhecimento, do saber sobre as coisas, sabe? Que validade é essa que um tem e o outro não tem, de dizer como as coisas deveriam ser, ou como as coisas são, ou qual é a interpretação que se tem sobre a realidade das coisas, sobre a realidade dos fatos, sobre a realidade do que está ali do lado de fora. E se muito do que vem no encontro dessas coisas, como eu estava falando antes, né? Assim, quando a gente está na relação com as coisas, com a vida, com as relações humanas, é muito mais sobre o nosso estado subjetivo do que sobre o estado objetivo das coisas. É muito mais sobre o que a gente carrega. Então, aonde está isso tudo dentro da maneira como a gente está olhando para a produção de conhecimento sobre as coisas, sobre a vida, sabe? Aonde a gente está existindo nisso? Aonde a gente está percebendo, honrando e colocando também esse mundo interno de cada um de nós, entendendo que isso também é riqueza, entendendo que isso não é um problema, entendendo que isso é uma possibilidade, isso é uma riqueza de seres diferentes que existem e que podem olhar para as coisas a partir de perspectivas diferentes. E que talvez esse olhar para as coisas a partir de perspectivas diferentes, se eu não tiver que me adequar àquilo que me falaram que era para ser, o que não era para ser, talvez isso me abra espaço para ser alguma coisa completamente diferente e mais grandiosa do que estava acontecendo até então. Então percebe que aonde não existe espaço para a gente ser e para a gente existir, não existe espaço para a gente realmente criar alguma coisa diferente do que está. Quando eu estou tentando mais ser adequado do que existente, eu estou o tempo inteiro podando a minha própria existência e a existência do outro. Então, enfim, era um pouco isso que eu queria falar hoje, assim, porque acho que me angustia um pouco a maneira como a gente vem, né, criando essa falta de espaço de existir, e essas consciências estão me ajudando a reconhecer, né, como eu faço então para existir, né? Como é isso?
E desde esse lugar de estar nessa integridade, nesse tempo presente, nesse espaço presente, nesse lugar de escuta, aprender o que escuta é. O que escuta verdadeiramente é. Eu estou me fazendo essa pergunta desde o dia que eu comecei esse NV. O que é escuta, afinal de contas? O que é esse lugar onde eu realmente não apenas saio, porque eu faço muito esse exercício de me observar como se eu fosse uma terceira observadora, né? Como se fosse um terceiro elemento. Mas isso ainda é eu comigo mesma. A escuta, ela tá me convidando ao novo que eu não conheço ainda. Ela tá me convidando a ir para o mundo de fato. Ela tá me convidando a estar a serviço do mundo. Ela tá me convidando a estar nesse lugar onde eu estou ali, não pelo que sou eu ou deixo de ser eu, mas pelo que eu posso servir ao outro ser que também existe, que também está ali comigo. Então tem um lugar do servir a essa realidade que é muito bonito e tem um lugar de chamado para aquilo que vai além de nós. Me dá essa sensação de que talvez eu consiga entender um pouco melhor o que escuta é, na medida em que eu consigo sair um pouco do meu próprio umbigo em relação a isso, para conseguir estar disponível de fato para o que vem do outro. O problema é que o serviço não para na escuta, não para. Mas olha, a escuta ela é tão grandiosa, ela é tão necessária, ela é tão nutritiva, ela é tão incrível, que eu acho que se a gente se escutasse mais, cara, a gente criaria coisas muito diferentes. Esse lugar de escuta, né, da maneira como a CNV traz, assim, com essa profundidade dessa entrega para esse lugar da escuta, onde eu realmente estou entregue, totalmente disponível para estar ali para o que vier da realidade do mundo dessa pessoa. Olha, eu acredito que coisas incríveis seriam possíveis de acontecer se a gente se dispuser mais a esse lugar, de escutar a gente e de estar totalmente disponível nessa escuta. A escuta sugere reciprocidade, sim, mas eu posso começar ela mesmo não tendo reciprocidade. E essa é a pegadinha, é que a gente, de alguma forma, se protege nessa ideia de que a gente vai fazer isso aonde for recíproco. Mas a reciprocidade ela é construída, porque até então a gente está lidando de forma recíproca, dessa forma não digna, reciprocamente. E o que vai fazer com que essa reciprocidade se torne uma outra reciprocidade? É a gente começar, é a gente dar o primeiro passo, é a gente tá na disponibilidade de realizar, né, esse processo que a gente considera que pode ser um processo transformador de realidade. Mas se a gente considerar isso e a gente não der o primeiro passo, nós vamos ficar esperando o quê? Nós vamos ficar esperando que o mundo mude como? Que as coisas aconteçam de que forma? Então, aonde quer que a gente se dispõe a estar e ser esse lugar da escuta e falar assim, olha, eu não sei no que vai dar isso daqui, mas eu tô contigo para o que vier. Eu tô contigo para ouvir sobre o seu mundo, eu tô contigo para fazer esse passeio pelo que é o seu universo, simplesmente sendo essa observadora muito respeitosa da existência do seu ser nesse universo. Gente, isso muda tudo. Eu tô muito impressionada com o impacto que isso vem tendo, assim, que isso tem sido, assim, com a grandiosidade que isso tem tido. Recomendo fortemente, inclusive, que vocês passem pela experiência da CNV, da comunicação não violenta. A experiência de um grupo, alguma coisa assim, porque realmente é algo que, quando a experiência atravessa a gente, é sempre diferente do que um conhecimento discursivo sobre alguma coisa. E é uma das coisas pelas quais eu tenho muitas ponderações a respeito da maneira como a gente constrói conhecimento, porque a gente constrói conhecimento com ideia, ao invés de construir conhecimento com experiência, né? E é por isso que o corpo precisa estar Precisa não, mas desde o meu ponto de vista, o corpo é uma grande contribuição na produção de conhecimento, porque a experiência nos atravessa através dele.
Então, quando ele existe, quando ele pode existir, quando ele está, né, convidado, a gente consegue ser atravessado de outras formas e reconhecer e expressar e dar lugar para outros movimentos internos e externos de acontecer. Essa reciprocidade é o que eu entendo que pede existência, a fala, a análise, o juízo e o reflexo sobre a escuta, que é oferecer a palavra. E sabe o que é mais legal, Daiane? É que essa coisa da escuta, dentro desse contexto da CNV, você não precisa fazer nada. Você só precisa ser um espelho para outra pessoa. Não é sobre avaliar, é só sobre ouvir, é só sobre estar disponível, é só sobre existir. É sobre existir. É sobre existir e estar disponível a ouvir o que a outra pessoa tem a oferecer. O que a outra pessoa está necessitando naquele momento. É simplesmente sobre ser um silêncio ou uma devolutiva de espelho daquilo que a pessoa diz. Não é nada mais. Não é sobre avaliar, não é sobre dizer o que deveria e o que não deveria, ou sobre dar um conselho, ou querer ajudar a pessoa, não é nada sobre isso. Porque quando você quer ajudar a pessoa, você já está de alguma forma dizendo que você tem uma habilidade que a pessoa não tem, né? Tá olhando a partir de um lugar que a pessoa não tem condição de olhar. E não é sobre isso, é pelo contrário. Se eu enxergo que a outra pessoa é tão grandiosa quanto eu para encontrar os próprios caminhos, para encontrar as próprias soluções, para ser genial na forma de reconhecer os seus próprios caminhos e honro isso, a única coisa que eu preciso fazer é observar. Porque na medida em que eu entrego de volta o espelho daquilo que ela estava falando, eu posso simplesmente perceber como ela mesma vai construindo o entendimento daquilo ali. Isso é psicanálise. E eu acho isso muito maravilhoso, assim, muito grandioso mesmo, assim. Isso para mim, desde o meu ponto de vista, talvez não seja do ponto de vista da psicanálise, mas desde o meu ponto de vista é um lugar aonde eu honro que eu existo, você existe e nós, como existentes, fazemos essa escolha de estar aqui contemplando juntos a sua realidade, como algo a ser contemplado de uma forma respeitosa e não avaliado, julgado, definido como deveria ser, como não deveria ser, mas simplesmente contemplado. E isso é suficiente para criar todos os movimentos internos requeridos para essa consciência para a pessoa se fazer. É só isso. É a contemplação. E, enfim, isso para mim é grandioso. Mas é isso, gente. Eu não quero que a live fique muito grande. Já tem 38 minutos, já tá bem grandinho. Eu gosto dessa coisa das lives curtas, porque daí as pessoas podem entrar de novo e assistir, porque normalmente fica pouca gente online na hora. Mas agradeço muito a companhia de todos vocês, gratidão, gratidão por serem escuta, fala, reciprocidade, gratidão por estarem aqui sustentando isso daqui com muito amor, com muito carinho também que eu faço isso aqui. Gratidão imensa. Um beijo.